Salve Umbanda, Axé, Mojubá. Meu nome é Márcio Henriques e hoje a gente está aqui no canal do Uma Banda para falar sobre algo que para muitas pessoas ainda é um tabu, ainda é uma dúvida. Então a gente está aqui para esclarecer dúvida. Vamos falar um pouco sobre banho de erva, na Umbanda. Então assim, banho de erva é algo que todo umbandista faz. Se você está na Umbanda, provavelmente você já fez algum banho de erva, seja para ir para gira, seja depois que você volta da gira, seja para saúde, seja para descarrego, seja para aumentar as energias. Você já usou esse poder vegetal, você já usou o poder das ervas na hora do banho. Porém, sobretudo, todavia, existem duas formas de se enxergar essa ritualística do banho de erva. Então, vão haver irmãos que vão dizer que o banho de erva é do pescoço para baixo. Vão haver outros irmãos que vão dizer que o banho de erva pode ser tomado da cabeça aos pés. E aí, qual que é o certo? Qual que é o errado? Na verdade, você vai acompanhar esse vídeo até o final para você poder entender dois pontos de vista diferentes, ok? E aí, com dois pontos de vista diferentes, você consegue construir com o embasamento o seu conhecimento. Acaba aquela história de, eu tomo do pescoço para baixo porque mandaram, eu tomo da cabeça aos pés porque mandaram. A ideia é você entender o que está acontecendo e você poder, baseado no seu conhecimento, construir a sua verdade. Não é bacana isso? Você vai construir a sua verdade baseado no que você aprendeu, no que você estudou, no que você conhece. Então vamos lá, vamos passar aí os dois pontos de vista. O ponto de vista mais antigo, o ponto de vista mais tradicional, diz que você não pode jogar na sua cabeça, no seu ori ou no teu chakra coronário, ervas que não pertençam ao seu orixá regente, aquele orixá que te rege. Então, se eu sou filho de Xangô, só pode ir na minha cabeça ervas de Xangô. Se eu sou filho de Oxóssi, só pode ir na minha cabeça erva de Oxóssi. Se eu sou filho de Iansã, só pode ir na minha cabeça erva de Iansã e assim por diante. Por quê? Porque se diz que a energia da erva de outro orixá poderia causar algum desequilíbrio no ori ou no chakra coronário desse filho, ok? Então, essas pessoas que têm esse ponto de vista, que levam em consideração essa teologia, elas tomam os banhos do pescoço para baixo, a não ser que seja um banho que uma entidade passou e que tenha relação energética, relação vibratória com o seu orixá regente, ok? Esse é um ponto de vista. Vamos apresentar o segundo ponto de vista, que é o que eu uso dentro da minha liturgia, dentro da minha teologia, dentro da minha forma de viver a Umbanda. Eu uso todos os banhos de todas as ervas, de todos os orixás, da cabeça aos pés, tá? Por que, Márcio, que você faz isso? Mas isso é errado, você vai explodir, o seu ori vai ficar doido, não vai dar certo. Eu vou explicar por quê. E aí você entende o meu ponto de vista, entende o nosso ponto de vista, não é só meu, esse ponto de vista é de muita gente. Inclusive esse ponto de vista está embasado numa literatura, eu vou deixar como recomendação, Rituais, deixa eu ver se está dando para ver aí, Rituais com Ervas, Pai Adriano Camargo, é um cara que estuda isso há mais de 20 anos. Então tem lá na loja do Umbanda EAD, Rituais com Ervas, Pai Adriano Camargo. Deixo aqui meu grande axé, meu grande abraço para o herveiro da Jurema, Pai Adriano, axé, pai. Então, qual é a nossa visão disso, a nossa teologia disso, a nossa liturgia disso? Todas as ervas podem ser usadas da cabeça aos pés. Por quê? Você não é filho de um orixá, então por que você não usa a erva daquele orixá? A gente entende que somos todos partículas divinas de todos os orixás. Todos nós temos em nossa composição divina, em toda a nossa composição espiritual, partículas de todos os orixás. É lógico que existe um orixá regente, é lógico que existe aquele orixá de frente, aquele orixá de ancestro, aquele orixá que está ali regendo a tua encarnação, regendo o teu ori, regendo o teu chakra coronário. Porém, somos emanações divinas e temos em nós
partes de Deus como um todo. Então todas as ervas, tal como partes de Deus, também podem ser usadas em todo o nosso corpo. Outra situação, embasamento para esse nosso ponto de vista é o seguinte: se eu tomo um banho para energizar, se eu tomo um banho para reequilibrar, se eu tomo um banho para descarregar, eu quero limpar, energizar ou descarregar todos os meus chakras, inclusive o meu chakra coronário. Então, se eu preciso fazer uma limpeza, como eu limpo do pescoço para baixo, se eu não limpo aqui, ó, se eu não limpo a cabeça? Então, eu tomo banho, sim, limpo todos os chakras, realinho todos os chakras, peço para que aquelas ervas retirem larvas, miasmas, cascões, de forma que elas não possam se reunir novamente. E aí, junto com aquele banho de descarrego, você toma um banho de reequilíbrio. Então, primeiro você limpa, depois você renova as suas energias, tá? E aí, o que é importante nessa história toda? O importante é você conhecer o fator de cada erva, você conhecer a vibração de cada erva. Para que essa erva serve? Essa é uma erva quente. O que a gente chama de erva quente? É uma erva de descarrego. Essa é uma erva morna. O que é uma erva morna? É uma erva de reequilíbrio. Essa é uma erva fria. O que é uma erva fria? É uma erva específica para uma situação específica. Então, tudo isso está nesse livro que eu mostrei para vocês, Rituais com Ervas, Pai Adriano Camargo. Mais uma vez, tem lá na loja do Umbanda EAD. Quem se interessa por esse assunto de erva, precisa ler esse livro, ok? Então, 2 pontos de vista. Pescoço para baixo, porque, teoricamente, a erva de outro orixá poderia desequilibrar o teu chakra coronário, o teu ori. Corpo todo, da cabeça aos pés. Por quê? Porque se somos partículas divinas, temos em nós mesmos presentes a força de todos os pais e mães orixás. Aí entra, sempre entra, né? Aí entra uma única exceção. As ervas quentes, as ervas de descarrego, são como ácidos espirituais. Eles fazem uma limpeza forte, algumas até inclusive mais fortes do que as outras, tá? Então você vai tomar um banho de erva de descarrego, você vai tomar um banho para limpar, para descarregar a tua energia, ok? Que tu vai tomar depois um banho para poder reequilibrar. Porém, a gente não abusa dos banhos de descarrego. Não é todo dia que eu estou me sentindo um pouquinho mal. Hoje eu briguei com o vizinho, vou tomar um banho de descarrego. Hoje eu discuti com a minha esposa, vou tomar um banho de descarrego. Hoje eu discuti com meu marido, vou tomar um banho de descarrego. Hoje eu dei uma topada, vou tomar um banho de descarrego. Porque da mesma forma que você, por exemplo, limpa o teu chão da tua casa com um produto de limpeza que talvez seja ácido, que vai corroer um pouco daquela sujeira, porque o produto vai fazer uma corrosão na sujeira, não é isso? E aí, se você usa demais aquele produto, ele vai começar a corroer o teu piso. Então é importante a gente entender as ervas para saber a frequência com a qual você está apto, com a qual você pode lidar bem com um banho de descarrego. Outra coisa importante é a gente entender quais ervas são para banho e quais ervas não são para banho. Quais ervas podem ser alérgenas. Isso tudo é estudo. Não adianta a gente dizer assim, olha, só tomo banho que a entidade me passou. Porque, mais uma vez eu volto, existem momentos em que você não vai poder recorrer ao terreiro. E aí, quem vai poder te ajudar? O teu conhecimento e a tua ligação com as tuas entidades. Só que a tua ligação com as tuas entidades está intimamente atrelada ao que você entende, ao que você conhece, ao que você estudou. Então você não vai tomar, por exemplo, um banho de Comigo Ninguém Pode, apesar de ser uma erva de descarrego muito forte. Ela é manipulada de outras maneiras. Você não vai tomar um banho de Comigo Ninguém Pode, porque é uma erva tóxica, tá? Então, existem, por exemplo, espécies de aroeira que você pode usar, espécies de aroeira que você não pode usar. Existe, por exemplo, a urtiga, que é uma erva que você não pode usar para banho. Então, a gente tem que estudar Umbanda, estudar o reino vegetal, entender com quem sabe mais, entender diferentes visões a respeito de banhos de ervas na Umbanda,
para a gente poder usufruir 100% desse axé vegetal. Outra coisa importante para a gente finalizar o nosso raciocínio: um banho de ervas é um ritual umbandista. Tal como o ritual não é simplesmente pegar a erva, macerar, ou pegar a erva, colocar na água quente e jogar por cima do corpo, seja do pescoço para baixo ou seja da cabeça aos pés. Existe toda uma reza, toda uma preparação. Você precisa pedir a Pai Ossan, a Pai Oxóssi, aos orixás, a Divina Jurema Sagrada, que ative aquelas ervas, que abra o axé daquelas ervas para que elas possam te limpar, te reequilibrar, te reenergizar. E aí sim, com uma ativação, a gente está falando de um ritual religioso, então a gente precisa de uma ativação religiosa. Você vai fazer o teu banho de ervas, seja macerando as ervas frescas, ou seja colocando em água quente as ervas secas. Independente de como você for fazer, você tem que fazer a prece de ativação das ervas, ok? Então, prece de ativação, entender que cada erva tem um fator, cada erva vai servir para determinada situação, determinada circunstância. Entender que existem duas maneiras de se ver isso. Existe a maneira de se ver do pescoço para baixo, existe a maneira de se ver do corpo inteiro, da cabeça aos pés, e ninguém está errado. Se a sua crença é de que eu só posso tomar o banho do pescoço para baixo, ok, eu só estou aqui e expus o meu ponto de vista. Expliquei para vocês porque eu tomo da cabeça aos pés. Mas aí você pode dizer para mim assim: Márcio, mas eu não, cara, eu só tomo do pescoço para baixo porque foi assim, eu vou ficar assim, e tá tudo bem. É importante às vezes a gente parar para ouvir um pouquinho o ponto de vista do nosso irmão. E aí a gente entende o porquê do nosso irmão tomar o banho da cabeça aos pés, tá? Então, que esse vídeo tenha servido para poder levar conhecimento, que é a nossa missão aqui no Umbanda. Galera, eu espero muito que vocês tenham entendido um pouquinho mais desse reino vegetal, dessa Umbanda vegetal, e que vocês possam cada vez mais aproveitar do axé das matas, do axé de Pai Oxóssi, do axé de Pai Ossan, do axé da Divina Mãe Terra, da Divina Mãe Criadora, da Divina Mãe Jurema Sagrada. Aproveitem esse axé vegetal que está acessível a todos, tá? Estudem Umbanda e vão aprender mais sobre o reino vegetal, sobre a força da erva, porque é na força da erva, é na força da reza que a gente se mantém de pé. Salve Umbanda, axé, salve Umbanda vegetal, graças a Deus.